E hoje a gente vai falar de benefício rural, é isso mesmo? Sim, meu xodó, benefício rural, segurado especial, que assim é o Ah, que eu mais atuo aqui. E eu acho que muita gente também nesse Brasil atua bastante. Olha, tem uma pessoa aqui de Juazeiro, na Bahia, que é uma cidade bem próxima da minha, bem tá próxima vendo? Vizinho aí, ó. mesmo. Minha vizinha. O pessoal falou que tem gente de Recife, gente do interior de São Paulo, né? O pessoal tá. Isso é legal porque a gente vai falar de benefício rural e no Brasil todo tem muito atendimento rural, né? A gente tem um país que tem muitas pessoas que precisam e demandam de serviços que atendam as questões rurais. Então, Sim, com muito legal. certeza. Com todo esse carinho e profissionalismo que você trabalha já com o assunto, acho que você vai aprender bastante hoje, poder trocar muita experiência. Ah, espero, né, que eu possa contribuir com o pessoal, trazer aqui trocar aqui alguma experiência, né? Eu sempre falo lá no Instagram que dica boa é dica compartilhada, então eu espero poder contribuir aqui com o pessoal. Eu até já vou sugerir quem não te segue aqui no Instagram para seguir a Jogada do Interior, né? @ Jogada do Interior, não é isso? Isso, no interior. No interior, no interior. Isso. Então já sigam lá, doutora Mabiane, para poder ter essas dicas, né? E tá aí trocando. Eu acho que isso é tão rico mesmo da gente ir. Às vezes descobre uma forma de justificar ou de garantir um benefício, ou de, enfim, incluir. Às vezes acontece alguma coisa na autodeclaração de um que daí serve para a autodeclaração de outro. A gente vai trabalhando, né? Tantas semelhanças que a gente encontra. Não, com certeza. Com certeza. E, bom, você quer começar falando um pouquinho de como você veio para o previdenciário, dos primeiros Pode casos rurais? ser. Acho que pode ser legal, né? O pessoal conhecer também um pouquinho desse. Antes da gente entrar mesmo do benefício, assim, falar dos benefícios rurais do Sim, segurado. claro, com certeza. Então, como eu sempre falo que como eu caí no previdenciário é engraçado, porque eu não tive essa experiência de viver assim para escolher a área. Na verdade, eu comecei a advogar e eu sabia que eu queria atuar em uma área social, né? Uhum. Eu tinha muito isso em mente, e assim, a depender do interior que você atue, você não tem muitas opções, né? Tá. De áreas, assim, você fica muito restrito sobre áreas de atuação. Por exemplo, eu não podia atuar em direito marítimo, porque na minha região não tem nem mar. Então, eu não ia atuar em direito marítimo. Então, assim, a gente fica muito direito civil, direito penal, essas coisas, direito previdenciário, trabalhista, etc. e tal, consumidor. Só que eu sabia que eu queria atuar numa área social, porque na minha cabeça, meu trabalho precisa fazer a diferença. Justo. Eu preciso mudar a vida das pessoas, eu preciso sentir que o meu trabalho modifica realidades, né? Então, eu tinha na cabeça que tinha que ser um trabalho social. Aí eu lembro que eu tinha ficado na dúvida entre três áreas, que era trabalhista, previdenciário e criminal. Eu, inclusive, fiz a OAB em penal, porque era a matéria na faculdade que eu tinha tido mais contato, eu estagiei na promotoria criminal, então eu tinha tido mais contato e eu fiz penal. Mas eu não tinha estômago para ser advogada criminalista, porque eu tenho uma sensibilidade muito forte, então eu não ia conseguir ser criminalista, então descartei criminal. Aí ficou trabalhista e previdenciário. Eu falei, não dá para ser trabalhista porque eu não gosto de trabalho. Então, aí eu disse, não, eu vou estudar previdenciário, vai que eu goste. Aí, assim, eu comecei a atuar com o consumidor civil e comecei a estudar previdenciário. Por incrível que pareça, o meu primeiro cliente foi um cliente previdenciário, foi um amigo do meu pai que me trouxe um auxílio-doença. Ele teve um problema do coração e me trouxe um auxílio-doença e eu passei a noite estudando esse auxílio-doença, consegui o auxílio-doença para ele. E aí eu comecei a estudar e eu vi que eu gostava da área, que eu me identifiquei com a área. E nisso, minha filha, eu me apaixonei pela área e, enfim, eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida. Claro que nem todo mundo acontece isso, né? A gente pode acontecer de você entrar na área e não gostar, ou então você começar em outra área e se identificar. Mas, assim, eu acho muito importante você fazer o que você gosta. Quando você começa no previdenciário, você vai ver de tudo, mas aí com o tempo, você atuando, você vai percebendo o que mais tem recorrência na sua advocacia, na região que você atua, né? Porque dentro do previdenciário a gente tem subnichos. Então, a gente percebe, né? Olha, naquele interior tem mais aquele benefício. Naquela região tem mais um tipo de benefício. E aí a gente acaba se especializando ainda mais em um tipo de benefício.
Eu acho E eu, isso fantástico. com certeza. E eu acho que isso que você falou também, muita gente deve se identificar, ó, eu tô falando que comigo foi essa também, virou minha paixão. A Ana Saraiva comentou agora. Né, Ana? Já era. Não é? Depois, uma vez que foi. Porque eu acho que essa questão do impacto também social que tem, você vê, e como tem muita questão administrativa, o impacto é direto, né? Você consegue realmente atender as pessoas de uma forma muito imediata em algo que vai transformar dali para frente, durante ou um bom tempo, sendo um benefício, ou mesmo para o resto da vida, dependendo do que seja também, né? Então, eu acho que deve ser muito gratificante estar nesse dia a dia, nesses anos todos, assim, acompanhando. E, curiosamente, como você falou, cada região tem uma especificidade, algo que precisa mais, e acaba sendo uma oportunidade de subnicho para atuar. Com Daí, certeza. na tua região, você percebeu logo de cara que era rural? Como é que você foi chegando nos cidades especiais? Como é que isso foi trazendo para o seu dia a dia? Então, o que acontece? A minha cidade é um interior de 80 mil habitantes. É uma das maiores cidades da Bahia, assim, está entre as 20 maiores da Bahia, mas apesar de ser grande, ser uma cidade grande, não é tão desenvolvida, né? Assim, Qual ainda cidade tem que é, Mabel? Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Ainda tem um público rural muito grande e as cidades ao redor ainda tem uma população rural muito grande. E meu pai, apesar dele ser servidor público, ele também tem roça, né? Meu pai, ele também tem roça, então assim, ele tem uma roça no povoado, então eu já conhecia muita gente da roça e tudo, e eu sabia já da dificuldade dessas pessoas. Meu pai sempre comentava, fulano não conseguiu aposentar, não sei o que. Então, eu já tinha meio que a antena ligada sobre a dificuldade dessas pessoas, né? E aí, eu comecei... Acabou que as coisas começaram a acontecer, né? Vieram mesmo as questões rurais para mim, no sentido de quando eu decidi ser previdenciarista, começaram a vir as situações. E como era recorrente essa questão do rural, por ter um público rural grande, mas não é 100% rural, minha região não é 100% rural, mas digamos que 70% rural, né? Então, eu comecei a perceber isso. E aí, por exemplo, lá na roça, meu pai tinha um amigo que tinha um vizinho que não conseguiu se aposentar. Aí meu pai falou, olha, minha filha é previdenciarista, trabalha com causas... Não, ele falava assim, trabalha com causas do INSS, porque as pessoas não sabiam o que era previdenciarista. Aí falava, trabalha com causas do INSS. E aí eu comecei a estudar essas populações, comecei a estudar qual era a necessidade dessas populações, qual era a maior dificuldade para essas pessoas se aposentarem, para essas pessoas conseguirem um salário maternidade. Por quê? Porque elas não conseguiam. Qual era o documento que elas não tinham? Ou quais eram os documentos que elas tinham, mas elas não conseguiam? Enfim, eu comecei a ver um problema da raiz, digamos assim, né? E aí eu comecei a me familiarizar. Eu costumo dizer isso, que a gente precisa entender o meio que a gente vive, né? Eu tô no interior da Bahia, no Nordeste. Se você pegar eu e pegar a minha amiga Carolina Bukowski, que está no Sul, no Rio Grande do Sul, a nossa realidade é completamente diferente. Ela atua com um tipo de segurado especial, eu atuo com outro totalmente diferente. Para ela, provar a atividade do segurado especial dela é mais fácil porque eles atuam com um bloco de notas de produtores rurais. E eles são mais organizados e eles possuem mais documentos. Eu não, meus clientes não. Eu tenho mais dificuldade com isso. Então, eu preciso trabalhar com essa dificuldade, com essa falta de documentação dos meus clientes. Entende? Então, entender a minha realidade é muito importante para eu poder saber trabalhar com ela. Se eu não entendo a realidade que eu vivo, eu não consigo trabalhar direito com ela, porque eu não sei qual é a dificuldade que eu vou enfrentar. Como é que eu vou chegar na casa de um cliente meu e falar, ei, você tem bloco de notas? Ele vai olhar assim para mim e falar, o que é isso? Se não é a realidade dele. Sim, e daí você começou a perceber, então, que não tinha muita documentação, e você começou a gerar algum tipo de documentação que podia ajudar, ou a criar uma nova forma de registro. Como que você começou a orientar esses primeiros clientes que não tinham e você precisava comprovar? Na verdade, foram duas questões aí. Eles tinham... Uma é que, às vezes, eles não tinham muitos documentos, ou então eles tinham documentos que eles não sabiam que eram documentos, sabe? Porque, assim, qual era a crença que muitos falavam? Eu não tenho documento de terra. Na cabeça deles, só servia se tivesse um documento da terra.
um comodato, um contrato de parceria, um contrato de compra e venda. Mas existia inúmeros documentos também que serviriam e eles não sabiam que servia, entende? Então, por exemplo, eu lembro de um caso que eu aposentei um casal. Esse caso foi muito interessante, eu aposentei um casal. E quando eles chegaram no escritório, eles falaram assim para mim, doutora, nós não temos documento de terra. Aí a gente conversando, eu falei, sim, vocês trabalham na roça desde sempre, nascemos, nos criamos na roça. Aí eu perguntei se eles tinham filhos. Aí eles falaram, temos 11 filhos. Eu falei, vocês estão com a certidão de nascimento dos filhos de vocês? Estamos. Quando eles me trouxeram as 11 certidões, 9 certidões, tinha lá lavrador e lavradora. A profissão deles. E a diferença de idade dos filhos, eu sei que entre a diferença de idade dos filhos, provava 20 anos já que eles eram rurais. E a gente só precisava para aposentadoria 15 anos. E para eles, aquelas 9 certidões não provava que eles eram trabalhadores rurais, entende? Então eu mostrei para eles que aquele documento ali provava que eles eram trabalhadores rurais. E eu aposentei eles só com as certidões dos filhos deles. E assim, a gente consegue pegar 2 pontos. Tanto provar que existem outros documentos. Então, assim, quando o cliente chega, eu sempre questiono para eles. E tal documento você tem? E tal documento você tem? Por exemplo, uma menina que vem pedir um salário maternidade rural. Geralmente é o que a gente tem mais dificuldade. Porque essas meninas mais novas, elas não têm documento. Geralmente elas vivem com os pais, só que eu não posso pegar os documentos dos pais porque ela já está em uma união estável com o companheiro. Então, ela saiu do grupo familiar dos pais. Mas aí, eu já vou educando elas. Aí, já parte para a parte que eu vou educar. Que eu educo ela como profissional. Já vá produzir a sua documentação própria. Então, você já vai produzir o seu documento de terra, você já vai produzir a sua DAP, você já vai produzir, que agora é o CAF, o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, eu tenho a sensação que a gente é muito mais do que só orientar o cliente a procurar um documento. A gente também educa o cliente para lá na frente ele produzir a documentação que vai ser necessária. Quando eu peço um salário maternidade, eu tento provar homologar o maior tempo rural possível. Porque quando aquela menina for pedir uma aposentadoria lá no futuro, ela já vai ter um tempo homologado. Entendeu? Sim. Porque eu já sei da dificuldade que ela vai enfrentar lá posteriormente para poder conseguir. Entendeu? Por exemplo, eu sempre falo, quando eu pergunto, você tem documento? Sempre eles acham que é só o documento da terra. Aí eu pergunto assim, você se consulta em posto de saúde? Me consulto, doutora. Eu sempre me consulto há anos, porque geralmente essas pessoas moram nessas comunidades há muito tempo. Então você vai lá no posto, você vai tirar foto lá do seu cartão, da sua ficha. E quando eles pegam essa ficha, tem lá, que mora um exemplo. Fazenda Lagoa do Tanque, que é um povoado aqui na minha região. Mora lá na Fazenda Lagoa do Tanque, aí tem lá, Fazenda Lagoa do Tanque desde 2000, aí tem Fazenda Lagoa do Tanque 2000, 2002, 2003, então você mostra uma linearidade, entendeu? E que essa pessoa permanece lá, ou seja, prova que essa pessoa trabalha lá desde sempre. E ele não tem noção que isso serve. Eu achei fabuloso o que você falou, porque primeiro você começou dizendo que para quem está advogando, é importante conhecer a região, né? Em que está, qual é o tipo de benefício, como é que é a documentação, como não é. Mas tem um outro ponto interessante na tua fala, que é ouvir o que essas pessoas estão precisando para elas também se entenderem na região delas, porque elas também não sabem, e que a gente precisa também orientar esses nossos clientes que têm direito aos benefícios e não sabem como fazer isso. Então, muitas das vezes, como você disse, é uma foto do cartão de saúde, é a questão da certidão do nascimento, é a questão do cadastro familiar que você pode orientar para a pessoa ir fazendo, para que daqui a pouco mais ela possa, então, trazer isso como documentação, porque ela não sabe. Sim, ela não sabe. E das vezes, como você disse, você pergunta, você vai ao posto? Vou. Opa, então são dicas muito práticas e que você pode ir, porque eu acho que pelo Brasil todo deve ter isso como justificar da mesma maneira. Então, assim, tem questões que são mais regionais, mas esse pensamento sobre o histórico familiar, questão da certidão do nascimento. Nossa, é isso. Os intervalos também te ajudam a comprovar. Porque, bom, você tem um filho agora, daqui a 2 anos tem outro, também está como lavrador, não teve interrupção. Né? Então, é muito, muito legal. Acho que o pessoal está agradecendo aqui, dizendo que a dica é maravilhosa, e é mesmo. É mesmo.
Nossa, e sabe o mais interessante disso? Eu gosto muito de entender a realidade social, né? Quando eu trabalho, vou fazendo cada caso, assim, né, dos meus clientes, eu fico tentando também entender a construção social a partir disso. Uhum. Fica aparecendo uma mensagem aqui. E a gente sabe que a questão da escolaridade, a questão da oportunidade, a questão do conhecimento que essas pessoas têm. Será que é justo você pensar? Se você pensar, por exemplo, eu sei de casos que muito comuns de que pessoas compram um pedaço de terra, né? Aí por ter um ITR, que é o imposto que a gente paga, o imposto territorial rural, né? Que eu fico brincando, que é o IPTU da terra, o INCRA, se você tiver um CCIR, que é o cadastro do imóvel rural, muita gente se aposentou sem nunca saber o que é uma enxada. Mas por ter o documento que é considerado documento regular da terra, se aposentou. Uhum. E eu já vi clientes que estavam lutando há 6 anos para se aposentar, que sempre foi trabalhador rural, mas por falta de conhecimento, de oportunidade e de acesso mesmo à informação, não tinha documento, né? E não se aposentou e sempre foi trabalhador rural. Então, você privar essa pessoa do acesso ao benefício por ela não ter aquele documento, que é o documento da terra, seria justo, né? Seria justo. Então, assim, a gente também precisa avaliar o contexto social que essa pessoa tem inserido e avaliar qual é a documentação da realidade dessa pessoa. Por isso, nesse caso desse casal, eu lembro sempre desse caso deles, porque se você fosse pegar a realidade deles, se você fosse na casa deles, se você fosse na roça deles, se você ouvisse a história deles, você ia dizer, não é possível não aposentar eles. E eles falaram para mim assim, não, doutora, vamos esperar os 65. Por que os 65? Porque para eles iam conseguir o LOAS, que é o BPC, idoso. Porque para eles não existia possibilidade de aposentar rural. Porque, inclusive, disseram para ele, vocês não têm terra, vocês não têm documento de terra. Alguém do sindicato falou para eles, vocês não irão aposentar. Entenderam? Então, tem muita confusão também, né? Que informação cruzada, a gente dizendo daqui. Sim, e assim, o que eu percebo, e é muito triste, eu percebo também profissionais da área que não fazem questão, né, de educar o cliente, de orientar o cliente, que vem esses clientes só como um contrato de honorário. Se for um caso que é mais complexo, que muita gente não quer lutar pelo caso, não. Que, se for difícil, a pessoa não tiver ali o caso prontinho, com a documentação certinha, que nada, não vou correr atrás disso aqui, não. Não vai me dar nada, não. Entendeu? E assim, é complicado. E para eles não iriam aposentar. De jeito nenhum. E você veja que como a gente vai construindo, né, percebendo como você trouxe esses documentos que estão passando meio ao lado, assim, é possível fazer, e até que a argumentação fica muito mais fácil, porque daí você junta vários documentos e, bom, aqui já tem o que a gente precisa para fundamentar, né? Os documentos, você acha que é a parte mais difícil, assim, de conseguir comprovação na parte rural, ou tem alguma outra situação em relação a esses clientes que você destacaria como, assim, diferença do rural, o que mais chama atenção no teu dia a dia? Olha, eu acho que outra questão que dificulta é o judiciário. Eu diria que o judiciário também dificulta bastante, porque o que é que eu sinto? É tanto que eu fico falando, eu sou muito time administrativo, eu não gosto do time judiciário, porque, assim, infelizmente, a gente lida com o judiciário que muitas vezes os julgadores, eles não vivem a realidade daqueles trabalhadores rurais. E existe um estigma em cima do trabalhador rural, que ele tem que ser de um jeito, né? Que ele tem que ser de um determinado jeito, senão ele não é trabalhador rural. Então, assim, como muitas vezes o juiz ele não sabe a realidade daquele trabalhador rural, se o trabalhador chegar lá numa audiência, muitas vezes a audiência eles ficam nervosos, as testemunhas ficam nervosas, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando ela fica nervosa, ela gagueja, ela pode falar uma informação trocada, e não é por falta de conhecimento, é porque realmente ela está nervosa. E aí ela bota um processo a perder. Então, eu acho que uma dificuldade também é quando a gente coloca, né, o resultado de um processo ali na justiça, na mão de um julgador, porque eu fico dizendo que é um jogo de tabuleiro e que não depende só de mim
ou do cliente. Muitas vezes a gente sabe que, eu fico falando, gente, a gente sabe que é um rural raiz, que é uma pessoa que nasceu e se criou na roça, né? É uma pessoa que, meu Deus, sabe tudo, mas ali chegou numa audiência e ele ficou nervoso e por isso ele perdeu o processo. E como aí uma vez eu falei para um cliente assim, o juiz não considerou você um trabalhador rural. Aí ele falou, ele não entendeu, ele, como assim, doutora? Mas eu sou da roça desde que eu nasci. E como é que você diz para essa pessoa que uma pessoa que veio de outro estado diz que ele não é? Tá? Então, isso é uma dificuldade, eu acho muito complicado. Porque, por exemplo, eu jamais irei para uma audiência, fazer uma audiência ou dar entrada no processo de uma pessoa que não seja trabalhador rural. Não, eu não vou fazer isso. Uma pessoa, porque já chegou gente no escritório falando assim, eu tenho um pedaço de terra. Aí eu pergunto, você trabalha na roça? Não, nunca trabalhei. Eu não faço. Eu não faço. Eu só faço de quem realmente é trabalhador rural. Entendeu? E assim, eles são pessoas, a maioria deles, eles já se sentem inferiorizados, né? Eles já se sentem amedrontados. E quando eles estão na frente do juiz, nossa, eu fico assim, nervosa por eles. Porque eu sei que aquela situação já os deixa apavorados, sabe? E tem alguma coisa que você já tenha passado nesse tempo, assim, em questões judiciais mesmo, que você orientou de alguma maneira e que deu muita diferença, assim, que eles estavam muito nervosos? Porque às vezes a gente conversar também, explicar um pouco como vai ser aquela situação, porque para o advogado é muito mais normal, pela constância, né? Do que, como você está falando, para o cliente, às vezes é a primeira vez que ele está passando por aquilo e é um ambiente muito, às vezes até desconfortável, assim, um ambiente estranho, né? Sim. Não, teve duas situações bem opostas, foram interessantes. Eu, particularmente, odeio a audiência. Acredite se quiser, é a parte que eu mais odeio de ser advogada, é fazer audiência. Porque é uma situação que eu me sinto tensa, eu não gosto de me sentir tensa. Teve uma situação que esse meu cliente, ele é um típico trabalhador rural, nascido e criado na roça, né? O que eu falei, o rural raiz. E aí, a testemunha dele, eu orientei no sentido de, as perguntas básicas serão se vocês respondem como vocês souberem, não precisa falar difícil, nada disso. Quando chegou lá, a testemunha simplesmente disse que não. Assim, o juiz perguntou se ele sabia que o meu cliente trabalhava na roça, eles eram vizinhos de roça. E ele disse, não, eu só vejo ele passar para ir para a roça. Tipo, ele falou tudo ao contrário. Nossa! Eu fiquei branca, eu fiquei da sua cor, para você ver o nível do que eu fiquei. Só que o juiz, nesse dia, ele foi tão humano que ele viu que meu cliente era tão raiz, rural, que ele falou assim, doutora, eu tô vendo aqui que o seu cliente respondeu tudo tão bem que eu vou lhe dar a chance de trazer outra testemunha. Se você quiser, eu lhe dou a chance de trazer outra testemunha. Aí eu, não, doutor, eu quero. Aí, por sorte, o INSS apresentou um acordo. Aí ele apresentou. E outra vez, foi uma cliente que foi uma audiência de conciliação e o servidor do INSS queria ficar fazendo um monte de perguntas. Só que a minha cliente estava tão segura, porque eu falei para ela assim, olha, você só vai responder o que você sabe. É a sua vida. Não tem segredo. Você só vai falar a sua vida. O que você viveu. E ele ficava fazendo um monte de perguntas. Aí eu falei pra ele. Aí teve uma hora que eu falei, é uma audiência de conciliação. Não é instrução aqui, é apenas pra saber se vai ter acordo. Mas aí eu perguntei pra minha cliente, você tá incomodada de responder ou pra você é tranquilo responder? Porque eu também vou fazer perguntas. Ela, não, doutora, pra mim tá tranquilo. Eu sei que nessa, ele meio que tava tentando apertar ela pra ver se ele conseguia achar algo que desconstituísse ela como segurada especial. Eu sei que ele não conseguiu oferecer um acordo. E a gente aposentou ela. E foi bem, bem especial esse processo, porque ela já estava tentando há 6 anos. E ela meio que já estava desistindo. Ela só tentou mais uma vez porque ela era prima da mulher do meu tio. E por um acaso, essa minha tia de consideração sabia que eu era advogada e pediu para ela me procurar. Mas assim, a audiência a gente meio que não sabe o que esperar, né? Então, eu não gosto muito de ensaiar. Mas eu acho importante você conversar com o cliente antes e com as testemunhas. Não é orientar como deve ser, jamais. Entendeu? Mas você deve preparar eles no sentido deles se situarem de como é a situação. Jamais orientar a mentir. Nunca, em hipótese alguma, mentir ou inventar situações, não.
eu sempre digo, responda o que você sabe. Se não entender, diga que não entendeu. Porque às vezes o juiz bota uma pergunta, uma palavra que eles não entendem. E eles ficam com vergonha de dizer que não entendeu. Acha por medo, não vou dizer que eu não entendi. Não, tem que dizer, eu não entendi. Eles não são obrigados a saber que não entendeu, né? Se não souber, diga que não sabe. Não tem problema dizer que não sabe. Entendeu? Eu acho que essa questão de explicar como que funciona a dinâmica, né? Assim, nesse sentido de orientar, mas assim, mais de dizer, olha, vai ter uma sala, vai ter alguém perguntando as coisas, vai ter assim, para a pessoa conseguir imaginar um pouco aquela situação antes ela entrar num lugar que ela de repente nunca foi. E como cada um reage de um jeito, pode ser que tenha um que fique tão desconfortável que ele comece a falar tudo o contrário. Aí, como você falou, a Anne Rocha falou que teve o mesmo caso, teve um caso parecido também. E eu acho que muitos advogados que estão acompanhando a gente devem ter passado por isso, de serem clientes que ficam tão nervosos que tudo aquilo que foi dito e tem a documentação ou está sendo construído, ele coloca em dúvida, porque ele fica tão nervoso na hora de explicar, né, ou de responder, ou pode ser o contrário, como essa outra cliente que você comentou, esse outro caso, que a pessoa se sente confortável, dizer, não, tá bom, eu vou contar sobre a minha vida, porque isso também traz no de autoridade, ela sabe sobre a vida dela, ninguém melhor do que ela sabe o que já passou. Exato. Sabe uma situação que deixa as pessoas tensas? E eu sempre falo para os meus clientes isso. Olha, o juiz vai virar. A primeira coisa que o juiz vai falar para vocês é assim: você tem que dizer a verdade, senão você vai preso. E isso amedronta eles. Então eu falo, não, isso aí é de praxe. Isso ele vai dizer. Mas isso não significa que você vai ser preso. Não, você vai dizer a verdade, então você não vai ser preso. Porque a forma que o juiz fala, parece que se a pessoa, sei lá, trocar a palavra, ele vai ser preso. Então, eles ficam com muito medo, entendeu? Porque ele fala de uma maneira que eu fico agoniada. Então, eu já preparo eles para isso, né? Eu já preparo eles para isso. Porque essas pessoas, elas são muito íntegras, elas são muito honestas. Então, assim, eu sempre falo, não se preocupe. Ele vai falar isso com aquela cara de mal. Eu fico brincando, ele vai falar com aquela cara de mal. Mas não precisa se preocupar que tá tudo sob controle. Mas, assim, eu fico brincando que é a prática, né? A experiência que a gente vai aprendendo a lidar com isso, a entender as dores do nosso público, a compreender, né? Até mesmo para eles poderem se soltar mais, para eles poderem trazer mais as dores deles para a gente poder entender melhor o que eles têm para nos passar. E você tinha falado de um casal, né? A gente teve uma pergunta lá atrás sobre como que você faz para cobrar os honorários, como que é feita a parte. A gente vai falar um pouquinho dessa questão mais pro final, mas eu queria te perguntar em relação a documentos de membros familiares, quando tem, como você estava comentando, de um casal ou outras pessoas que você pode usar a mesma documentação. É comum na tua região essa questão dos casos de documentação de outros membros familiares ou não? Muito, muito comum, principalmente porque, assim, a gente sabe, né, eu sempre falo que eu sou advogada e eu sou militante, eu estudo feminismo, inclusive eu estudo, para mim, sempre que eu aposento uma mulher rural, é muito gratificante para mim, principalmente pela causa que eu luto. E, assim, o feminismo também está presente quando eu estudo, eu vejo a luta dessas mulheres e eu percebo o quanto é difícil para essas mulheres conseguirem aposentar, porque muitas delas não têm documentação. Então, assim, quando essas mulheres têm um marido que ele também é rural, eu pego os documentos dele e estendo a qualidade segurada para ela. Mas quando ele não é rural, que eu preciso de documentação em nome dela, eu sofro muito. Sofro muito para conseguir. Então, assim, essa ideia da documentação, porque a lei diz o quê? Que a documentação em nome de um membro do grupo familiar serve para os outros membros do grupo familiar. Então, por exemplo, uma documentação em nome do marido vai servir para a mulher, desde que o marido seja segurado especial. Então, assim, se o marido for urbano, por exemplo, a terra está em nome do marido, mas o marido é urbano, eu não vou conseguir estender esse documento da terra para a mulher, porque o marido é segurado urbano, entendeu? Ele tem que ser segurado especial. Essa é a questão. Então, para eu poder estender para a mulher, eu preciso que aquele membro do grupo familiar que a documentação está em nome vá para a mulher. Por isso que o que é que eu oriento também as minhas clientes? Quando, por exemplo, elas vêm para um auxílio-doença, um salário-maternidade, que eu vejo que o documento é em nome do marido, eu já falo, vai fazer o seu. Vai botar seu nome aí. Eu lembro
E um caso que uma cliente me procurou que a documentação era toda em nome do marido e a DAP, e ele botou só ele na DAP. Aí eu falei pra ela, vá botar você na DAP também. Aí ela, meu marido não quer, não sei o que, não sei o que. Aí eu orientei ela, não, vá, você faz, tal. Aí ela botou. Que ele não queria botar ela. Eu falei, o que é que tem? Não vai acontecer nada com o senhor. O senhor não é casado com ela? Por que não vai colocar ela? Vai dificultar para ela se aposentar. Sabe? É tipo assim, já é muito difícil para essas mulheres. Para você ter ideia de como isso é tão forte que a gente tem uma certidão de casamento em que as mulheres, para você encontrar uma certidão de casamento com uma mulher de lavradora, é a coisa mais rara. Eu só encontrei duas. Duas. Uau. Geralmente você vai encontrar doméstica ou prendas do lar. É tanto que a gente tem uma súmula na Câmara de Recursos da Previdência Social que diz o seguinte, que se tiver uma certidão de casamento com o marido lavrador e a mulher doméstica, a qualidade de lavrador do marido vai estender para a mulher. Porque essa mulher, geralmente, a doméstica, a gente sabe que esse serviço doméstico não é só dentro de casa, ele se estende também como um serviço de lavradora. Só que, antigamente, a mulher não era considerada lavradora. Entendeu? Então, sempre era doméstica ou prendas do lar. Eu só vi duas clientes minhas que tinham lavradora, eu até me surpreendi quando eu vi. E esses dois casos eram mais recentes ou não? Não, eram antigos, eu até tomei um susto. Eu tomei um susto quando eu vi, nossa, elas estão como lavradoras. Porque geralmente é doméstico, prendas do lar. Tanto que quando eu vejo doméstico, prendas do lar, é o comum. Sim. Sempre é doméstico, prendas do lar. Né? O raro é você encontrar de outra maneira. Né? Então ainda tem essa dificuldade. Para a mulher rural, a mulher segurada em especial, é mais difícil. Entendeu? É muito mais difícil para ela provar. Para ela é mais difícil provar. Então, a gente ainda tem essa dificuldade maior. Imagine uma realidade de trabalho que você já tem uma dificuldade de documentação com o cliente de maneira geral. Aí você, além de já ter a dificuldade de maneira geral, você ainda pega um público, que é o público feminino, que a dificuldade é ainda maior. Porque você vem com a construção machista, que o homem, que é o provedor, e toda a documentação é em nome do homem, e muitas vezes o homem vai ter ali uns vínculos de carteira assinada, que ele deixou de ser segurado especial. Sim. E aí, quando você orienta para elas fazerem a inclusão delas também no DAP, né, elas normalmente fazem, e daí você consegue trabalhar com essa documentação, então, uma vez que já tem o nome delas. Sim, sim. Hoje, a maioria dos casos que eu tenho, as mulheres já estão incluídas, né? Graças a Deus. E as meninas de salário e maternidade, eu fico brincando lá no escritório com a minha estagiária, as meninas de salário e maternidade, a gente tem que olhar toda a documentação delas e já dar umas broncas nelas para elas já botar o nome delas em tudo. Até hoje eu atendi uma menina de salário e maternidade, eu fiquei brincando com ela, nossa, que feliz, você já tem sua DAP, seu documento de terra, tudo certinho. Porque eu sei a dificuldade que essas meninas enfrentam lá na frente para provar. Entendeu? E você está chamando de meninas, que idade que elas têm normalmente? 17, 18, 16. Geralmente é essa idade, 20. Porque daí elas já porque, começam a ter o documento delas, né? Isso faz muita diferença realmente. E assim, porque assim, você pode pensar, poxa, mas elas têm 20, elas só vão aposentar com 55, demora muito. Mas a gente está falando de uma realidade de trabalho informal. Por mais que elas saiam do campo, muitas vezes elas vão trabalhar no mercado da informalidade, elas não vão contribuir. Então, qualquer tempo que eu consiga averbar para elas já é importante. Porque dificilmente elas vão contribuir para a Previdência. Não porque elas não querem, mas porque muitas vezes elas não vão ter condições de recolher uma contribuição. Você recolher, por exemplo, 11% em cima de um salário mínimo, para quem muitas vezes vai trabalhar de empregada doméstica, que não é carteira assinada, porque muitas vezes a realidade de quem vai solicitar o serviço de empregada doméstica não tem como pagar um salário mínimo, é a informalidade. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que vivem no fantástico, eu fico brincando, no fantástico mundo de Nárnia, porque a realidade do trabalho informal é muito presente. Quando você vai para interiores, você vê que isso é muito real. Então, a informalidade, muitas vezes, é porque as pessoas realmente não têm como pagar a Previdência. Entendeu? Então, ter tempo de contribuição averbada é muito importante. E vai fazer diferença lá na frente para elas.
E é interessante isso que você está comentando, porque de várias frentes a gente começa a perceber também essa função educadora mesmo, né? De explicar no contexto, de mostrar. Porque de fato Ficou mudo? Ah, voltou. que consiga, né? Mas a Rose está falando que é muito real mesmo, Sim. isso da dificuldade, da informalidade que tem essa conexão aí nas regiões, acho que em todo o Brasil, mas principalmente na questão da cidade do interior mesmo, né? Que se mistura muito essas questões rurais com a informalidade. O Luiz está perguntando o que é o DAP, acho que ele de repente não conhece ainda. Pode falar? Claro. DAP é Declaração de Aptidão ao PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então, é o cadastro, né, dos agricultores familiares que foi substituído agora, no final de novembro, pelo CAF, que é o Cadastro dos Agricultores Familiares. Então, digamos assim, que é o documento em que a gente se cadastra esses pequenos agricultores familiares. E por que a gente sempre está falando em DAP, que era tão importante? Porque quando o INSS ele vai analisar os pedidos dos benefícios de segurados especiais, o primeiro sistema que ele analisava era a DAP, o InfoDAP. Então, a pessoa tendo cadastro, tendo a DAP, era o primeiro sistema que o INSS ia. Então, ele tendo já era muito bom, porque já era tipo assim, um ponto, já era um caminho para o INSS validar e conceder o benefício. Mas agora não é mais DAP. Se você for orientar o cliente para fazer, você não vai orientar para fazer DAP, vai orientar para fazer o CAF, tá? Que o CAF agora substitui a DAP. De nada. Então, super aí explicado. Então, quem tinha DAP agora vai ter o CAF. Isso. Muito bem. E a gente está perguntando logo no comecinho, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de quem perguntou, porque tenta a gente perguntando outras questões depois, mas sobre a questão também do escritório, como você trabalha com quem traz as demandas, você faz alguma cobrança inicial, faz depois que sai a aposentadoria, o benefício, como que funciona também essa questão das cobranças, né? Porque são, até que achei para a Denise Siqueira que perguntou, porque ela entende que realmente são pessoas hipossuficientes, pessoas que estão numa situação mais delicada também, financeira. Como vocês fazem? Eu acho interessante essa pergunta, porque a gente vê muitas pessoas falando, porque a advogada tem que cobrar consulta, tal. Eu só cobro quando sai o benefício, eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, né? Porque, apesar de, como eu posso dizer para vocês, nem segurado especial não é assistência social, tá? A gente não pode ter essa ideia, mas a minha realidade, a maioria dos meus segurados especiais, eles são hipossuficientes, sim, porque a minha realidade é essa, né? Os meus segurados especiais, infelizmente, a maioria são hipossuficientes, porque a gente tem também o problema cíclico, a seca, né? A seca acaba que a gente não consegue desenvolver muito, né? No plantio, não tem água, enfim. Mas eu só cobro ao final o benefício sendo concedido. Então, eu cobro com o benefício mesmo. A minha cobrança é em cima do benefício. Não tem isso de cobrar consulta, de cobrar entrada. Muitas vezes meu cliente não tem nem dinheiro para ir lá no escritório, pagar o transporte para ir lá. Então, como é que eu vou cobrar a consulta dessa pessoa? Não tem. É o que a gente tinha falado no começo, né? Depende muito de cada realidade, de cada tipo de cliente, de cada situação. Exatamente. E assim, eu, sendo muito sincera aqui, eu vivo a minha realidade, sabe? Eu ouço cada besteira aqui eu vou falar besteira aqui nesse Instagram, porque se eu fosse aplicar na minha realidade, eu ia ficar sem cliente. E não porque as pessoas, eu tenho um cliente que fala, doutora, eu queria lhe pagar logo, sabe? Mas as pessoas não têm como me pagar. E eu aprendi a trabalhar dentro dessa realidade. Hoje, eu consigo ter um fluxo de caixa, sabe? Hoje eu consigo ter uma renda fixa, digamos assim, porque eu faço parcelamento, eu já tenho um fluxo de clientes, mas eu já tenho quase 5 anos de advocacia. Não foi ontem que eu comecei, mas eu tive paciência, porque eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Só que as pessoas começam a advogar hoje e querem dinheiro amanhã. Não é assim. Não é assim. Agora, você pode, se você quiser trabalhar com outro público, por exemplo, você pode trabalhar para empregador, para empresa. Aí sim, cobre consulta mesmo, porque essa galera tem como pagar. Agora, você querer trabalhar com rural, segurado especial,
no sertão da Bahia e cobrar consulta de R$ 300, você tá louco. Me desculpa, aí você tá louco. E isso é interessante porque tem hoje muita informação, mas nem toda informação funciona no mesmo público, né? Como você está falando, devagar. Então, são dicas, são vários tipos de dica que, dependendo de cada contexto, vai ou não fazer sentido, como você está falando. Você A pessoa tá adapta, você tem que adaptar. Exato. Como você falou bem no começo, né? Como é que eu vou fazer marítimo se eu estou pensando em trabalhar com a minha região e aqui eu não tenho mar para poder trabalhar com marítimo? Fica difícil também. É questão como é que eu vou cobrar aqui mal tem água. Aqui mal tem água. Como é que eu vou trabalhar com negócio de água? É uma questão de contexto. Sério, eu fico rindo aqui porque é muito engraçado, gente. É muito engraçado. Porque A Vitória perguntou aqui, Mami, quanto que se cobra por cada benefício? Ela tem uma certa dificuldade quanto à precificação no previdenciário. É um percentual sobre cada demanda quando sai? sim. Como é que combina com eles? Sim. Não tem problema de falar sobre isso. Eu cobro hoje 3 salários por exemplo, uma aposentadoria. Eu cobro 3 salários de benefício e 30% do retroativo. Vou aumentar no que vem para 4 salários e 30%. Depende muito de região. Aqui geralmente é a região que na minha região cobra assim, mas tem estados aqui no Nordeste que são 5, 6 salários de benefício. Por exemplo, um salário maternidade, que só são 4 meses, eu cobro 30% dos 4 meses. Soma o valor total dos 4 meses e cobra 30%. Depende muito de como é o benefício. Mas esses benefícios, como aposentadoria por incapacidade, pensão por morte, que são benefícios que vão durar mais, né? Duração indeterminada. Você cobra isso, você cobra salários de benefício, né? 3, 4, 5, e uma porcentagem em cima do retroativo. Não cobre só o retroativo, porque, por exemplo, se o benefício só for analisado em 2 meses, sair aí R$2.000, um exemplo, você vai cobrar só 30%, você vai receber quanto? Não vai compensar pelo seu trabalho. Mas e se a pessoa não tiver como me pagar alguma coisa? Parcela, já parcela em 10 vezes, 12 vezes, se for o caso. Parcela, mas cobra direitinho. Legal. Eu acho que isso é interessante, né? É um trabalho, o advogado está trabalhando, então tem que ter esse entendimento social, esse entendimento da realidade para você aplicar, mas uma vez que você está trabalhando, também tem que ser aplicado, tem que criar uma regra que faça sentido, o nosso trabalho. Mas que tenha mesmo, saiu o benefício, é um benefício indeterminado, então a pessoa vai ter muitos meses ali, então cobra um valor proporcional à tua região, você falou aí são 3 ou 4, ano que vem vai aumentar um pouquinho, mas no lugar de pode ser 5, vai depender mesmo de cada escritório, de cada região. Sim, a Denise está perguntando aqui, Mabi, se você faz todo o atendimento no escritório físico, ou se você trabalha de forma remota também com o rural? Eu trabalho com escritório físico. Não dá para atuar remoto com o meu público, né? Porque, por exemplo, a maioria do meu público são pessoas que mal sabem mexer no WhatsApp. São pessoas que muitas vezes são analfabetas, né? Não tem como trabalhar, essas pessoas não estão na internet, entendeu? A depender do seu público de rural, essas pessoas elas estão acostumadas com a advocacia tradicional. Aquela advocacia que eles vão até o advogado, né? Então, assim, o meu público é um público presencial. É um público presencial. E eu gosto. Inclusive, mais tarde eu vou na roça, eu vou atender uma cliente que ela fez uma cirurgia, e aí eu vou lá na casa dela, lá na roça, e eu gosto bastante. Inclusive, amo que ela faz um café muito bom. E eu vou lá tomar um café e atender ela. Muito bom, cafezinho cheiroso, assim, chega na roça, antes de chegar já tá cheirando, né? Ai, meu Deus, muito bom. A Luísa tá perguntando aqui, a Luísa Cunha, que ela trabalha com rural, ela perguntando, não, ela tá comentando, né? Sim. Ela trabalha com rural e ela ama, que é muito gratificante, que não é só pela questão financeira mesmo, ela gosta muito de trabalhar com rural. Muito legal, Luísa, obrigada por ter compartilhado. A Andréa comentou aqui que no Piauí ela cobra 8 mil. Eu não sei se é por aposentadoria, como é que é esse benefício? Deve ser aposentadoria, provavelmente. Andréa, se depois quiser compartilhar um pouquinho mais, dar o contexto, mas ela disse que é 8 mil mais 30%. Mas tem colega que cobra mais, né? Cobra um inicial maior, enfim, tem gente que vai cobrando de acordo com a realidade, né? Cobra mais da capital. Isso, tá vendo? O Piauí é outro estado do Nordeste, olha como eles cobram. Se eu for cobrar isso aqui na minha cidade, eu não vou ter um cliente. A Tamile, acho que é Tamile. A Tamile estava comentando que acha justo, né? Que é como um benefício vitalício, daí você vai cobrando. Sim, exatamente. Muito legal, muito bacana mesmo.
Então, a gente falou sobre visita, a gente falou sobre atendimento. A gente estava falando agora do WhatsApp, né? Para atendimento, como que eles chegam até você? Eles chegam por indicação? Eles chegam porque tem alguma, sei lá, alguma divulgação de alguma maneira no rádio ou em material impresso? No sindicato, você comandou do sindicato também? Como é que você recebe os clientes? Assim, quando chega, eles normalmente chegam por indicação? Então, hoje a minha prospecção é puramente boca a boca dos meus clientes, Tá. pelos meus clientes mesmo, né? Eles trazem outros clientes. Mas antes era o bom e velho cartão de visita. Uhum. E o bom e velho, quem não é visto não é lembrado. Eu nunca me associei assim a sindicato, Tá. a associação. Eu nunca gostei muito dessa ideia. Não que eu ache errado, coisa do tipo, mas é porque tem algumas condutas que eu não concordo, sabe? E eu gosto muito, digamos assim, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, tá? Poderia. Mas eu gosto de trabalhar do meu jeito, da maneira que eu acho correta. Então eu prefiro ir no meu tempo, do meu jeito, da forma que eu acredito ser melhor, né? Mais correta. E aí, eu tenho um marqueteiro muito bom, que é o meu pai. O meu pai, ele tem os meus cartões em todos os lugares possíveis. No carro, na roça, na carteira, na moto, em todos os lugares. Meu pai, ele conhece muita gente na roça, porque ele tem roça há muitos anos. Então, ele sai dizendo para todo mundo que eu sou advogada, né? E aí, eu também, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Então, eu sempre dizia para... Claro que eu não saía, via uma pessoa na rua, ei, eu sou advogada. Não, não é isso. Mas sempre, em uma roda de conversa, eu saía dizendo que eu era advogada. E assim as coisas começaram a acontecer. Mas assim, o que foi mesmo que me trouxe clientes foram os meus clientes. Por exemplo, lembra do primeiro cliente que eu consegui o auxílio doença? Ele me trouxe 8 clientes. Por quê? Porque ele era... não era pastor, mas ele era alguma coisa numa igreja. E ele contou para todo mundo que eu consegui o benefício dele. Nisso, ele me trouxe a família inteira dele e uns amigos e tal. Eu sei que eu me tornei advogada da família dele. E da família, ele me trouxe uns vizinhos. E assim foi. Por exemplo, tem uma comunidade perto da roça da gente, é tipo uma comunidade vizinha, que eu acho que eu sou advogada de umas 15 pessoas dessa comunidade. De indicação, tipo, uma indica pro outro que indica, porque assim, eu digo uma coisa para vocês, principalmente o rural. Eles são os clientes mais fiéis que você vai ter. Eu tenho um cliente que chega na minha sala e fala assim, doutor, eu quero cartões, porque eu faço questão de indicar você para todo mundo. E eles não lhe pedem R$1. Eles indicam porque eles são gratos a você. Eu tenho um cliente que fala, doutor, eu posso mandar seu número? Oxe, mulher, tu não mandou ainda, por quê? Eu acho que tu não mandou ainda, por que meu número? Então... Entendeu? Então, assim, aí algumas pessoas falam, e o Instagram te traz clientes? Não, hoje, na verdade, os meus clientes me seguem no Instagram. Geralmente os netos, os filhos e tal. Aqui no Instagram eu consigo, geralmente, parcerias e consultorias que eu presto para outros advogados. Mas clientes mesmo é dos meus clientes. Sempre, é tanto que quando chega um cliente novo, eu sempre pergunto, veio por onde? Ah, fulano me indicou você. Sempre é assim. Gratidão. Nunca, Gratidão vai multiplicando. Não entra ninguém hoje no meu escritório que viu a placa, vou entrar no escritório. Não, é sempre porque veio indicado por alguém. É o melhor boca a boca. É quando você faz um trabalho bem feito. Exato. Essa questão do trabalho que foi reconhecido, né? E aí a pessoa é tão grata, então, a gente diz aqui, a gratidão ela vai multiplicando mesmo, vai trazendo as pessoas que estão satisfeitas e isso que você falou também de ter alguém próximo. Então, no caso do teu pai, a Bianca falou que a mãe dela é igualzinha, que sai fazendo todo o marketing lá, vai divulgando. É bom mesmo de poder ter pessoas próximas e a própria pessoa também, o próprio advogado, comentar, como você disse, não é qualquer lugar chegou já vai falando que é advogado, mas surgiu a oportunidade, deixa as pessoas saberem, né? Sim, claro. Que legal, a Vene está agradecendo aqui, que bom que vocês estão acompanhando com a gente. A gente já está caminhando para o final, mas tem mais gente perguntando aqui, deixa eu ver, para a gente voltar. Está sendo uma live muito preciosa, deixa eu ver aqui. A Núbia estava perguntando, Mabi, você sabe se o INSS está deferindo a aposentadoria rural do empregado rural, que o empregador não fez as contribuições?
Olha, na prática, eu não sei porque eu não tenho casos assim. Eu não Tá. tenho empregado rural na minha realidade. Mas, em regra, para o INSS deferir, porque a obrigação do recolhimento é do empregador. O empregado não pode ser punido por isso, né? É aquela súmula lá que a gente tem. Mas, na prática, eu não sei, Núbia, porque não é minha realidade. Então, eu não posso dizer para você, né, que eu tenho certeza, porque não atuo com isso. Aí, não sei. Mas, em Tá regra, é para ser, né? Ai. Bom, então a divulgação se dirige normalmente por indicação, né? E nas redes sociais, então, acaba sendo mais para conversar com outros advogados, seja para parceria ou para... Sim, sim. E também, assim, tipo, para agora, né, esse ano que eu comecei com infoprodutos também, eu lancei uma comunidade. Inclusive, quem quiser, depois olha lá no Insta, que eu lancei uma comunidade só para falar de segurado especial. E aí, quem quiser, depois olha lá no meu Instagram, Especial MAB, que é uma comunidade que a gente só... É conteúdo de segurado especial. E para isso, mas não é... O foco do meu Insta não é prospecção de clientes, porque o meu público não tá aqui, tá? Não é, o meu público não tá aqui. Agora eu tenho o Facebook, aí no meu Facebook eu já faço conteúdo pro meu público, porque geralmente as pessoas mais velhas já estão no Facebook. Interessante, interessante. E daí no Facebook eles vêm, eles interagem pelo chat do Facebook. Sim, meus clientes comentam as minhas fotos, eu posto foto lá, eles comentam. É ótimo. O cafezinho de hoje, quem sabe já pode estar lá também, mais tarde, o cafezinho famoso. Cafezinho. Hoje eu ganho frutas, eu ganho várias coisas. Várias coisas eu ganho. Muito legal esse carinho, né, dos clientes. Sim. Muito legal. Eu me encontrei, sabe? Assim, eu fico falando que eu não poderia estar em lugar melhor. Profissionalmente falando. Sim. Porque é uma troca muito genuína, né? Assim, tudo que você aprendeu, que você estudou, poder também trazer para quem está próximo daí da tua realidade, de uma forma que vai impactar tanto a vida deles naquele momento ou durante muitos momentos, né? Como aposentadoria, esses benefícios que são vitalícios, como só comentou mais cedo um pouquinho, né? Fazem muita diferença na vida de cada um. Com certeza. E daí, quando você fala com ele, então você falou que vai presencial também, né? Para fazer as consultas, como você hoje vai lá tomar um cafezinho mais tarde e já atender. Eles mandam documentação pelo WhatsApp, por telefone, ou não? Eles realmente te mostram, no caso, mandam foto? Ou você prefere que seja físico, daí você faz essa parte de documentação para digitalizar quando precisa? Não, eu geralmente vejo lá físico mesmo. Tá. Aí, assim, se for assim, tipo, meu Deus, um saco gigante de documentos, eu geralmente levo minha estagiária e a gente, como diz aqui no Nordeste, a gente futuca lá a documentação e vê o que precisa. Se não, eu levo e escaneio no escritório e depois devolvo. Mas eu sempre gosto de eu ver a documentação, porque aquilo que eu te falei, nem sempre o cliente sabe o que serve. Então, geralmente eu digo, separa aquela sacola, o classificador de documentos, que eu vou aí dar uma olhada. Tem que estar próximo, né? Tem que estar junto para ajudar a fazer a situação, identificar, até mostrar. Às vezes é como você falou, você está numa casa, tem um casal fazendo, às vezes tem um filho que já tem um pouco mais de idade e que também já pode juntar do filho para o futuro, daí Sim, exatamente. Muito legal. Tudo isso. Fabi, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live, acho que o pessoal aprendeu bastante, quanta coisa bacana você compartilhou. Foi ótimo, adorei. Muito, muito especial. Você quer deixar algum recado? O pessoal estava falando para então acompanhar aqui no Insta, os outros advogados acompanharem teu trabalho lá. E estava falando também do infoproduto sobre advocacia, sobre a aposentadoria especial, é isso? Ou beneficiados? Lá eu tenho uma comunidade, o Especial MAB, que é só sobre segurado especial, é uma assinatura mensal. Aí quem tiver interesse, olha lá no meu Instagram. Depois eu vou postar também lá nos stories. Me acompanha lá no Insta, que eu vou falar é só sobre segurado especial. Inclusive estudos de casos ao vivo, que eu trago vários casos. Inclusive esses casos que eu comentei aqui estão lá sobre segurado especial, tá? E meu Instagram é sobre isso, sobre segurado especial, sobre advocacia. E sem mentira e sem ilusão, porque
Aqui é vida real total. E muito obrigada, viu, pelo convite. Eu amei. Espero que eu tenha compartilhado um pouco aqui, tenha trazido alguma coisa que possa ter agregado aí para vocês nessa tarde. Ah, com certeza, foi bastante rico. O pessoal está aqui agradecendo, dizendo que gostou bastante, a Verena falou que foi bem interessante. Super obrigada pelo seu tempo. Ó, que tá a Na Lima está dando parabéns, dizendo que está aprendendo a humanizar a prática da advocacia. Muito legal, muito legal. Parabéns mesmo, Nabi. Obrigada por Obrigada. esse tempo com a gente. Até a próxima. Um bom almoço, Até. pessoal. E na terça-feira que vem a gente segue com mais uma live aí com assuntos relevantes e interessantes do direito, contando um pouquinho da prática de cada um. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.